Beleza, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a reforma agrária, né? Essas lutas no campo pela melhoria das condições de vida da agricultura familiar. Beleza? Vamos lá. Esse texto é bem interessante porque ele faz basicamente um apanhado da aula passada, da aula anterior. Né, pessoal? Vou ler alguns trechinhos e a gente vai comentando junto, tudo bem? Lembram que a gente falou que historicamente o Brasil tem esse padrão, né, de grande concentração de terras, né, na mão de poucos produtores que têm muitos recursos financeiros para adquirir isso. Né? Então, esse padrão concentrador serviu como base para a configuração da agricultura moderna brasileira, que exibe nítida dicotomia entre os grandes e pequenos estabelecimentos rurais, até os dias de hoje, tá, pessoal? Infelizmente, esse é um traço da composição do nosso espaço geográfico agrário rural, né? Então, olha que interessante, os pequenos estabelecimentos rurais com menos de 100 hectares perfazem quase 90% dos estabelecimentos, mas representam apenas menos de 20% da área agrícola total. Né? Ou seja, 90% dos estabelecimentos pequenos e médios utilizam cerca de 20% da área disponível agricultável, digamos assim, né? Dessa área disponível para produtividade. No extremo oposto, os grandes estabelecimentos rurais, com 1.000 hectares ou mais, perfazem cerca de 1% do número total de estabelecimentos, mas utilizam uma área de 45%, né, dessa área cultivável. Então, 1% desses produtores, dessa produção, se utiliza de 45% da área disponível. Enquanto na produção em menor escala, familiar, média e pequena, você tem um número bem diferenciado. Né? 20% dessa área agrícola total disponível é utilizado pela grande maioria de quem produz no campo. Tá bom? Esse quadro é esclarecedor, né? Olha que interessante. Aqui é um dado sobre a distribuição dos imóveis rurais no Brasil. Né? Aqui a dimensão dos imóveis, está o tamanho desses imóveis, o número de propriedades, a quantidade disponível que a gente tem hoje, né? E a área ocupada. Beleza, pessoal? Então, olha que interessante. Os estabelecimentos com menos de 10 hectares, locais pequenos de produção familiar, né? Às vezes muitas famílias se utilizam do mesmo espaço para essa produção. Essas pequenas propriedades ocupam quase 50% das propriedades registradas no Brasil hoje, de produção agropecuária. Né? E essa área representa, então, uma área mínima de apenas 2,3% dessa área ocupada. Então, quase a metade, né, do número de propriedades de imóveis rurais no Brasil hoje se utilizam de uma área de menos de 3%. Tá? De 10 a 100 hectares, nós temos quase 40% dessas propriedades se utilizando aí de cerca de quase 18% de área ocupada. Né? De 100 a 1.000 hectares, um pouco menos, já são propriedades maiores. Mais de 1.000 hectares, né, o que a gente estava acabando de falar, representa aí 0, não chega nem a 1% do número de propriedades no Brasil. Só que essas propriedades são tão grandes, que elas ocupam, né, um pouco mais de 45% dessa área ocupada, né, por atividades produtivas e agrícolas no território brasileiro. Isso é uma desigualdade assim forte, né? Ela impõe uma realidade bem desigual. Né? Eu acho que esses movimentos, essas pressões, que também possibilitam o desenvolvimento na luta no campo, né? Ao mesmo tempo. Esse processo foi um processo conturbado, né? De desenvolvimento dessa acumulação de terras. Isso foi desenvolvendo também os movimentos sociais, os movimentos sindicais, a luta por melhorias de direitos, né, e acesso a essas terras, para contrabalancear também, digamos, né, socialmente essa pressão exercida aí pelo capital dessas grandes empresas. Tá certo? Então, pessoal, todo esse processo de desenvolvimento histórico, de concentração no campo, né, que a gente vem vendo até agora, no meu entendimento, eles geram processos de equiparação. Né? Então, as lutas sociais naturalmente vão surgir,
para reequilibrar esse sistema, a luta pelos direitos daqueles produtores familiares, daquele pequeno produtor, né? do menor produtor que não tem tantos direitos garantidos ou acesso a recursos da mesma forma que o grande produtor tem. Então esses movimentos sociais surgem ao longo do tempo, né? Para ir contra esse processo de acumulação, pelo menos de forma tão intensa, né? O mais famoso dos movimentos sociais brasileiros, a gente já falou também, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é um dos mais antigos movimentos sociais do país, né? Eles mesmos se consideram, o conceito sem terra abrange os pequenos proprietários e poceiros com menos de 5 hectares, pequenos parceiros e rendeiros, agricultores que fazem uso da terra, mas que não são proprietários, os assalariados rurais que desejam trabalhar em terras próprias e os filhos adultos dos agricultores familiares, na iminência da expulsão de campo por falta de terras, possibilidades, né? Então, qual a forma que esses pequenos produtores teriam para brigar por esses direitos, né, pelo acesso à terra com um grande produtor? Eu vejo duas formas, né? Organização social em grupos, né, que é você estar unido, você estar organizado com várias comunidades, isso possibilita um maior alcance do seu movimento, né? E a pressão utilizada pelo MST através das invasões de propriedades improdutivas, né? A ocupação dessa propriedade improdutiva de forma a chamar o governo, as autoridades locais, para o cumprimento constitucional, né, da destinação das terras improdutivas para atividades produtivas, né? Então, esses movimentos surgem no campo, na cidade, de todas as formas, buscando pressionar, né, os gestores públicos e essas grandes empresas também, para que esse processo ocorra de uma forma mais equânime, né? Já que a gente não tem reforma agrária no Brasil, né? É interessante essa chargezinha para elucidar um pouco do que a gente está falando, né? A charge do Fabiano cartunista. Olha que interessante, né? As propriedades do senhor Silva, né? O filho, o neto, né? São todos dos Silvas, né? Esse contexto também me lembra um pouco do período do coronelismo, né? Em alguns estados do Nordeste, onde você tinha os donos de inúmeras terras, um dono ou dois, né? Pouquíssimos donos de inúmeras terras, então toda a economia daquele local, toda a produtividade, toda a mão de obra, todas as pessoas basicamente, às vezes que moravam ali, estavam destinados a trabalhar, né, naquela produtividade, a trabalhar para aquela pessoa, para aquela grande fazenda, né, sem muitos direitos, sob as condições impostas pelo grande produtor, pelo dono, né, da empreitada, do empreendimento, né? Então você tem também a questão da herança, né? Essas terras vão sendo acumuladas ao longo do tempo nas mãos de poucas famílias, né? Então você tem hoje poucas famílias detêm muitas terras no Brasil, né? E lembrando lá do início da nossa aula, né? Quase 1% dos grandes produtores detêm 45% das terras disponíveis, né, agricultáveis no país. Então é uma concentração de terra realmente muito intensa, né, que acaba gerando problemas sociais inúmeros advindos disso, né? Então, esse texto aqui fala sobre os beneficiários da reforma agrária, né? Vamos ler ele aqui que eu acho interessante. Seriam cerca de 20 milhões de pessoas beneficiárias de uma reforma agrária realizada no Brasil atualmente, né? Uma reforma agrária desse tipo seria o completo reordenamento da estrutura fundiária brasileira, com a subdivisão de grandes propriedades produtivas ou improdutivas e o estabelecimento de um limite máximo para o tamanho da propriedade rural no país. Que é extremamente polêmico esse tema, né, pessoal? Você retirar parte de propriedades já estabelecidas no proprietário, né, porque aí também vai de encontro a uma questão constitucional, que é o direito à propriedade. Então é uma questão muito, muito profunda, de muita discussão até os dias de hoje, né, politicamente falando. Interessante pensar, né, numa reforma agrária, nos modelos propostos, poderia ser uma mudança muito forte na estrutura socioeconômica, né, e produtiva do país, né, questão problemas até internacionais, né, porque a gente tem muita produção para exportação. O Brasil é um dos países que mais exporta carne, por exemplo, né, nós exportamos muita soja,
muitos produtos commodities, produtos primários, né, madeira, produtos extrativistas. Então, uma reforma agrária nesses moldes de remoção das grandes propriedades, de divisão dessas grandes propriedades, seria muito complexo dentro do atual quadro geopolítico e econômico no mundo hoje, né? Porém, pessoal, é interessante a gente ter isso em mente, é importante que a gente saiba disso, né? Esse texto aqui é bem interessante sobre isso. Na raiz da crise agrária encontra-se o desamparo da agricultura familiar, né? Tudo isso existe por conta desse desamparo do pequeno produtor, historicamente desenvolvido ao longo do tempo, que sofre os efeitos da concorrência globalizada, da subordinação aos oligopólios industriais e agroindustriais e da sucção de recursos pelo sistema financeiro, né? Então eles são pressionados por menos terras, né? com menos recursos financeiros, com menos tecnologia, né? Então essa massa de pequenos produtores alimenta a roda da concentração fundiária, do êxodo rural e do subemprego rural e urbano, né? O êxodo rural é aquele movimento em que as pessoas deixam essas áreas rurais, né, para buscar uma vida urbana no seu conceito, né, de melhoria de vida, essa coisa. Então, vamos morar na cidade grande, né? Muitas vezes você causa problemas urbanos também, então é complicado, né? Mas é preciso que sejam desenvolvidos mecanismos dentro do sistema atual para trabalhar de uma forma mais igualitária, possibilitar o pequeno produtor o acesso à terra, o acesso a recursos, a subsídios também, né, da mesma forma que o grande produtor, pelo menos de forma equitativa, né, cada um de acordo com as suas demandas, com seus interesses, com os insumos necessários. Tá certo, pessoal? É interessante notar também, pessoal, que o mundo sempre forneceu para os seus pequenos produtores, né, para os grandes produtores. De forma geral, os países mais desenvolvidos forneceram muitos créditos, né, através de subsídios para esses produtores. O Brasil, dentro do processo histórico, sobretudo por conta também do grande período da ditadura militar, esses créditos, esses subsídios, esse apoio, ele sempre foi muito destinado à agricultura patronal, de grande porte, a grande empresa, o grande produtor, aquele que detém um número muito de terras enormes, né? Aquele 1%, né? Quase 1% que detém quase a metade das terras agricultáveis. Esse foi o grupo historicamente que sempre recebeu mais benefícios. Dos anos 80 para cá, né, até com a nova Constituição, isso vem mudando um pouquinho. Os governos estão tendendo a reconhecer, entender a importância da agricultura familiar, né, do pequeno produtor local, e esses subsídios hoje já são um pouco mais robustos, mas poderiam ser muito melhores, obviamente, né, pessoal? Então, é importante lembrar disso também, que é uma crise estrutural, né, uma crise estrutural do próprio sistema econômico, né, que permite, né, legalmente, obviamente, dentro do sistema de leis e essa acumulação de forma ostensiva, né, sem um controle, sem uma regulação mínima, essa acumulação de terras através da obtenção desses grandes grupos empresariais, né? Não é uma culpa de A ou B, né, mas é o próprio a estrutura do sistema econômico, né, socioeconômico e político, do capitalismo financeiro hoje. É isso. Olha que dado interessante, né? Mais de 3/4 de toda a população ativa engajada na agropecuária trabalha em estabelecimentos familiares. Pessoal, isso é mais de 75% da população, né? Vejam vocês. Lembre-se disso quando vocês verem aquela fazenda gigantesca, enorme, de uma coisa só, de soja, né? Ou de milho, ou de algodão, uma espécie só, aquela fazenda que você chega, perde de vista, pode ter certeza que você tem pouquíssimos funcionários empregados naquele local. É tudo mecanizado, irrigação, né? Cada vez mais tecnológica, né? Essa área da indústria é uma área que traz muita renda, né? Então eles desenvolvem novas máquinas o tempo todo, novos mecanismos de plantio, né? Tudo para facilitar, né, o trabalho nessas grandes áreas de produção, tá? Mas é importante lembrar que a maior parte, né, é fundamental lembrar que a maior parte da população
né, muito mais da metade dessa população que trabalha, né, engajada nas atividades agropecuárias, no plantio, na criação de animais, são proprietários pequenos, né, médios, pequenos e proprietários familiares. São eles que produzem de fato o nosso alimento, né, pessoal? Até porque esse grande produtor, na maioria das vezes, esses grãos eles são exportados para os países, né, ou para processos industriais, né, sobretudo para também ração, né, alimentação animal, aqui em outros países. Então, essa grande produção de monocultura, essas fazendas enormes, a menor parte vai para a nossa alimentação direta, né? Você tem outras destinações industriais, né, antes dessa produção atingir, né, o público em geral para alimentação de fato, né? A nossa alimentação, lembrem-se disso, a nossa alimentação vem do pequeno produtor familiar. Outra questão de fundo que abraça toda essa discussão é também a questão do desenvolvimento sustentável, né, gente? Então, assim, falando ainda em desenvolvimento sustentável, a questão dos químicos, né, dos agrotóxicos, né, essas grandes produções elas utilizam muito mais desses mecanismos, né? O pequeno produtor tem a tendência de utilizar muito menos, né? Então você ainda tem essa alteração de regimes de chuvas, né? O avanço sobre as áreas de florestas, né? Onde antes você tinha uma região ali com centenas de espécies diferentes, uma área florestada, né? Uma área saudável, agora você tem a remoção daquela cobertura e você tem uma espécie só plantada ali, né? Que muitas vezes nem é uma espécie nativa da região. Veja você, soja sendo plantada lá no meio do Mato Grosso, né? Ou no Mato Grosso do Sul. Então, isso vão criando problemas, né, que também já vai para uma outra aula, né, de desenvolvimento sustentável, de impacto ambiental sobre o planeta Terra, né, enfim, com outras inúmeras variáveis, né. Então, nesse contexto, ao longo do tempo, as lutas sociais, né, pelo trabalho no campo também vão englobar essas discussões de sustentabilidade, né, uma produção mais saudável, mais orgânica, sem os aditivos químicos e toda essa discussão que está por trás disso. Beleza, pessoal? Então, hoje em dia, a gente pode dizer que a luta no campo, né, seu ponto de partida principal é a reversão da prioridade histórica conferida à agricultura patronal. É preciso desenvolver tecnologicamente, financeiramente, né, o pequeno produtor, é preciso subsidiar, financiar o pequeno produtor, a produção familiar em pequena e média escala, porque todos, a sociedade e a natureza, ganham com isso. Outra coisa que é importante pontuar é a questão da diversidade produtiva, né? O agricultor familiar vai sempre fornecer uma diversidade produtiva muito maior do que o grande produtor. Geralmente o grande produtor trabalha com pouquíssimas espécies, né? Que vão gerar dinheiro, lucro na sua quantidade, né? E não necessariamente na sua variedade, né? De espécies em si. Tá, pessoal? Então, olha que interessante. Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, mais de 84% do total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares, né? A maior parte deles na região Nordeste. Então, a maior parte desses produtores, né, estão lidando com uma parte muito pequena das terras no Brasil, né? E essa relação cultural desenvolvida com a terra, isso é importante lembrar. O produtor, pessoal, o pequeno produtor, né, o trabalhador rural, né, aquele indivíduo que mora ali, aquelas famílias que são dessas regiões, eles têm uma relação cultural com a terra também, né, é o seu espaço de identificação, né, é o seu espaço de origem, a sua formação enquanto um indivíduo, né. Então isso é diferente, essa relação que se desenvolve é diferente, porque ele vai cuidar daquele lugar, aquele lugar vai ser o local de vida dele. O grande produtor não, né? É mais como uma lógica ainda da colonização de exploração, né? Eu vou lá, eu obtenho inúmeros pedaços de terra, né? Terras enormes, planto aquilo que eu quero, que eu desejo, retiro, vendo para alguém, envio para algum lugar, pego o meu lucro e eu não tenho compromisso com aquele local, eu não moro ali, né? Eu não resido ali, a minha vida não foi ali, eu não fui construído enquanto indivíduo naquele local. Então essa relação cultural
do trabalhador com o local, né, é muito importante, é fundamental. É isso que define também, né, muito da vida no campo. Comunidades tradicionais, elas, por exemplo, elas são identificadas pela sua autodenominação, né? Então é preciso respeitar também essa relação cultural, né, do indivíduo trabalhador rural com a sua terra, com a sua origem. Aqui, que interessante. Nesse sentido, a agricultura familiar possui, portanto, importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros, né? Então, vejam a importância da agricultura familiar no mercado interno através desses números aqui, ó, né? Olha que interessante. 87% da mandioca que nós consumimos, né, do aipim, para os cariocas, vem da produção familiar. Cerca de 70% do feijão, pessoal. Isso é quase todo o feijão consumido pela população brasileira, né? 46, quase a metade do milho consumido na nossa alimentação vem da produção familiar, né, do pequeno e médio produtor. 38% do café, 34% do arroz, né, e 21% do trigo no Brasil consumido vem do pequeno produtor, né? Com relação à criação de animais, olha que interessante, a pecuária, a criação de animais. 60% da produção de leite é da produção familiar, oriundas das produções familiares de pequeno e médio porte, além de quase 60% do rebanho suíno dos porcos, né, no Brasil. Quase 60%, isso é muito mais da metade, né, pessoal, dos porcos consumidos vem dessa produção em menor escala. 50% das aves, quase a metade, né, das aves que consumimos, e 30% dos bovinos, né? Realmente com os bovinos não dá para competir. A produção em larga escala ela abarca aí pelo menos 70% dessa produção bovina, né? Mas ó, vejam vocês a importância, né, socioeconômica, cultural, alimentar, né, para garantir a segurança alimentar em muitos locais, a importância desse esforço, né, da produção familiar no Brasil atualmente. Aqui eu queria chamar a atenção, né, sobre essa relação do homem do campo com a terra, né, do homem que realmente reside ali, do pequeno produtor familiar, do pequeno produtor local, do produtor rural, daquela família que produz, né, daquele grupo de famílias que moram numa área e que desejam, né, e têm essa cultura de produtividade econômica, né, através de vários produtos de fruticultura, né, de todo tipo de hortaliças, verduras, tudo. Esse tipo de vida, né, é estabelecida uma relação cultural com a terra que é bem diferente, né, nas suas bases, na sua formação, no seu processo histórico, da relação estabelecida com o grande produtor com a terra. O grande produtor busca o lucro, né, ele vai fazer ali inúmeros processos químicos, né, e tecnológicos para acelerar e buscar cada vez mais rápido e lucros cada vez mais altos. O produtor, o pequeno produtor, não. Né? A lógica não é tanto do lucro, é óbvio que ele precisa ter, né, a sua produtividade garantida, né, seu sustento econômico, mas há uma relação, antes de tudo, cultural com a área produtiva, com a terra, né, e com o tipo de atividade econômica que se estabelece, que se executa ali naquele local. Beleza, pessoal? Isso é importante de se ter em mente. É muito importante, pessoal, trabalhar com certos conceitos que ajudam a gente a entender o contexto geral da matéria, né? Aqui é interessante a definição. O que é um agricultor familiar? O que é um trabalhador familiar? Né? Então, a Lei 11.326, do ano de 2006, ela vem definindo isso. Tá? E a lei fala, é considerado agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, possui uma área de até 4 módulos fiscais, né, o tamanho dessa área, mão de obra da própria família, própria, né, do indivíduo ou da própria família dele, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento, né, ou seja, a renda tem que vir daquela atividade, né, e o gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família. O gerenciamento, né, tanto da produção como a questão financeira, deve vir da própria família. Ou seja, tudo gira em torno do núcleo familiar. Tá? Também que são considerados agricultores familiares, silvicultores. O que é o silvicultura, pessoal? É a produção de floresta plantada, que eles chamam. Geralmente, aqueles eucaliptos, né, ou as espécies de pinos, que são espécies que produzem, a madeira cresce muito rápido, né,
e aí, se eu não me engano, em cerca de 7, 8 anos você já pode cortar a madeira e você vende aquela madeira para produção de móvel, indústria moveleira, né? Ou todo tipo de atividade que vai utilizar de madeira, basicamente a madeira em tábuas, né? Então, o silvicultor é aquele que cultiva madeira, tá bom? Os aquicultores, né? Aqueles que criam espécies dentro dos rios, dos mares, né? Por exemplo, ostra, né? Aquelas comunidades tradicionais que fazem a criação desse tipo de alimentação, né? Extrativistas, né? Extrativistas de coco, de produtos tradicionais, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados, né? Assentamentos advindo do processo da reforma agrária através do INCRA, né? Que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Beleza, pessoal? Queria deixar um pouco mais claro que são comunidades extrativistas, tá? São aquelas comunidades, aqueles grupos de indivíduos que extraem do meio ambiente circundante determinado produto primário, né, para o seu consumo local ou para destinação econômica, para venda, né, para o comércio. Esse produto existem inúmeros, existem raízes, sementes, né, a extração do açaí, do coco do açaí, a extração do coco babaçu, né? A própria extração do látex da seringueira, né? A extração da borracha, né? Todas essas atividades são atividades extrativas. Né? Eu vou lá, retiro, aquilo não necessariamente vai matar o indivíduo, né? Ou a espécie que eu retirei, porque no próximo ano, na próxima época propícia, eu vou lá retirar aquele produto novamente. Perfeito, perfeito, pessoal? O Brasil tem muitas comunidades extrativistas, né? No Nordeste, região Norte, existem muitas comunidades extrativistas no Brasil. Tá? Pessoal, aqui um pouco do PRONAF, né, que é o principal programa apoiador da agricultura familiar hoje no Brasil, né, através de insumos, equipamentos, né, máquinas, o subsídio de sementes para o plantio, né, todo tipo de subsídio, né, para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, né, ou para o médio agricultor, todo tipo de subsídio é fornecido através desse programa. Né? Você precisa de um cadastro, né? As comunidades, os grupos, né, organizados ou não, precisam pleitear esse subsídio e o governo vem trabalhando para aumentar a cada ano os recursos destinados, né, aos agricultores familiares. Tá certo? E por fim, pessoal, uma questão mais técnica, né? Existe um documento chamado Documento de Aptidão ao PRONAF, que é o DAP, né? Que é basicamente um documento de entrada onde você diz, né, para o governo que você está apto, né, que você tem aptidão às políticas públicas ou aos subsídios que são destinados ao PRONAF. Né? Criando esse DAP, esse documento de aptidão ao PRONAF, você tem acesso a mais de 15 políticas públicas, né, de crédito rural. Né? É interessante isso, que são os programas, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? Esse programa é muito interessante. Os municípios que têm uma produtividade primária de agricultura familiar, né, robusta, bastante produtor familiar, é feito um acordo com o governo em que a alimentação escolar é garantida pela compra daqueles produtores. Então, o produtor, ao plantar, ele já sabe que parte da sua produção vai ser comprada pelo governo para destinar para as crianças em idade escolar. Né? Então, olha que interessante. É bom para o governo, que paga um valor mais interessante, é bom para o produtor plantar, produzir, saber que aquela produção já tem um destino, né, que ele já vai conseguir vender. Então, isso tudo ajuda muito ao desenvolvimento do pequeno e do médio produtor. Todos esses subsídios, né, essas políticas públicas que a gente se utiliza. Lembrem das aulas passadas também, né, que eu preciso de dados sociais, né, informações dessas pessoas, para desenvolver políticas públicas para atuar na melhoria de vida, da condição política, cultural, socioeconômica das regiões brasileiras, né, do Brasil como um todo. Tá? E, enfim, existem outros programas de assistência técnica e extensão rural, né, programa Garantia Safra. Existem inúmeras políticas públicas que vão estar apoiando o pequeno produtor rural. Beleza, pessoal? Essa unidade a gente fica por aqui. Depois a gente continua nossos assuntos. Um abraço.